Entre os direitos não titularizados, ou seja, que não fazem parte dos servidores públicos, estão o direito de greve e o direito de livre associação sindical. Incisos 6 e 7 do artigo 37, 6º e 7º do artigo 37 vai dizer justamente o contrário. Olha, é garantido sim o direito de greve, nos termos da lei, que até hoje não tem essa lei. Então, munido de mandado de junção, o STF disse, olha, os servidores públicos terão o direito de greve, regido pela lei do particular no que couber, tá? E também é garantido a livre associação sindical. Logo, a questão está errada por conta do não. C. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, independentemente da existência de dolo de culpa. Aprovados, muita atenção. Artigo 37, parágrafo 6º, tá? Que vai dizer o seguinte, através da teoria do órgão, anote aí do lado. Teoria do órgão, que advém também do princípio da impessoalidade. Você, futuro agente público, está dirigindo o carro do Estado, atropela alguém. Esse alguém que você atropelou não morreu, teve só danos materiais, enfim, gastos com remédios, etc. Ele entra com a ação contra você ou contra o Estado? Contra o Estado. Isso advém também do princípio da impessoalidade, teoria do órgão. E depois, será que o Estado ele pode entrar com a ação de regresso contra você, cobrando esses danos? É o que nós chamamos aqui de ação de regresso. Mas que depende de dolo ou de culpa, e não independentemente de dolo de culpa, tornando a questão que é errada. Então, as pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso. Atenção! Às vezes vem em prova dizendo que é vedado o direito de regresso. E é assegurado. Independentemente de existência de dolo de culpa, não, tornando a questão errada. Item B. É vedada a acumulação remunerada de cargo... Vamos lá. Falar, então, o que diz lá o artigo 37, inciso 16, que vai dizer o seguinte, olha, a regra geral é que cargos públicos, eles não são acumuláveis. A regra geral, turma, é que cargos públicos, eles não são acumuláveis. Você não pode acumular os cargos públicos. É a regra. Portanto, existem algumas exceções. Primeiro, para se ter essas exceções, eu preciso ter disponibilidade de horário. Primeira coisa. Havendo disponibilidade de horário, aí eu entro nas exceções. Vamos lá. As possibilidades de 2 cargos, empregos em funções, podem ser acumuláveis, havendo compatibilidade de horário, são de 2 de professor. Provando aí que professor ganha pouco, né? Pode até acumular cargo. Então, se o professor quiser ser professor do Estado, professor do município, ele pode. Professor da federal, professor da estadual, pode. Desde que não seja aí, né, dedicação exclusiva, havendo compatibilidade de horário, pode haver, sem sombra de dúvida, acumulação de cargo público. 2 de professor, 1 de professor de técnico científico, ou de dois profissionais da área da saúde, privativo da área da saúde, que tenha função regulamentada, profissão regulamentada em lei, tá certo? Não são necessariamente 2 médicos, 2 cargos de médico, não. Médico, farmacêutico, fisioterapia, enfermagem, nutrição, profissionais da área da saúde que tenha profissões regulamentadas, pode haver compatibilidade. Havendo compatibilidade de horário, pode haver acumulação de cargo. Vamos para a questão. Quando eu falo de acumulação de cargo público e quando eu falo de princípios expressos, isso não vai cair na sua prova. Vai o quê? Despencar, certo? Na sua prova. E aí a turma que está em casa, ela vai escutar desse microfone aqui, tá lá. Então abaixa o volume aí, pessoal. Vamos lá. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto apenas quando houver compatibilidade de horários, a de 2 do professor. Exceto apenas, mentira,
não é, exceto, apenas. Falei as possibilidades aqui, tá bom? Agora vamos para o item A. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Professor, quais são os atos de improbidade? Você pode dizer aí para a gente anotar? Vamos comigo. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos contra os princípios da administração pública. Vamos lá? Faça nota. Prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e atos contra o princípio da administração pública. São algumas das atitudes de improbidade administrativa. Importarão o quê? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, já falar. E atos contra o princípio da administração pública. Mas já falando, o princípio ao erário é o cofre público, quando você causa prejuízo aos cofres públicos. Os atos de improbidade administrativa importarão algumas penalidades. Isso costuma despencar em prova. Nós temos a suspensão dos direitos políticos, show de bola, massa. A perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário. Que, em regra geral, esse ressarcimento ao erário ele é imprescritível. Na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E muitas vezes vem dizendo, com prejuízo da ação penal cabível. A questão A está totalmente correta, conforme artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Professor, eu estava uma vez ministrando um módulo, né? E aí toda vez era ressarcimento ao erário, houve enriquecimento ilícito, você vai lá e ressarcia o erário. Você tem que ressarcir ao erário. Tudo era ressarcir ao erário. Aí chegou uma aluna, sabiamente, né? E falou assim, professor Felipe Grangeiro. Ela provavelmente perdeu as nossas primeiras aulas. É o seguinte, tudo que o senhor fala aí tem que ressarcir ao erário, tem que ressarcir ao erário. Por isso que aquele meu vizinho, ele é rico, estribado. Pelo amor de Deus, né? A sala ficou em silêncio. Do jeito que vocês estão aqui. Não! Volte para as primeiras aulas, né? Aproveite que dá tempo. Erário não é o seu vizinho, erário não é o seu parente. Erário é o cofre público, o cofre do Estado. Uma vez causando prejuízo a ele, você vai ter que ressarcir. Tudo bem? Tranquilo? Ressarcir. Tranquilo? Beleza? Então, item A é o gabarito da questão, o item A de aprovação. 2. Questão 2, agente penitenciário, já aqui do nosso estado, do Ceará. Tomado por base os princípios inerentes à administração pública, de acordo com a Constituição de 88, no seu artigo 37, caput, analise as afirmações a seguir. Primeiro, os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores àqueles pagos pelo Poder Executivo. Eu nem falei esse inciso. Mas o que é que vocês acham que estão faltando aí? Olha o que vai dizer o inciso 12 do artigo 37. Os vencimentos, o vencimento, né, aquele valor estipulado em lei, aquele valor irredutível, em regra geral, aquele valor que já vem lá no seu edital, o vencimento dos poderes judiciário e do poder legislativo não poderão ser, vou apagar o HBS, mas lembrem-se, tá? Horas de bundas sentadas. É esse o verdadeiro aprovado, aquele que tem maior horas de bundas sentadas de forma produtiva, lógico. O vencimento do poder judiciário e do poder legislativo não poderão ser o quê? Maior do que os vencimentos do poder o quê? Executivo. Viu não? Viu não? Aí o que é que você faz com não? Ó pai, ó, você grifa, joga glitter, purpurina,
Derrama sangue! Derrama sangue no não! Porque o não pode tornar o item certo ou errado. Viu um não na lei, principalmente vocês que terão vários conteúdos de legislação, vários conteúdos de direito, direito penal, lei extravagante, direitos humanos, direito constitucional. Vocês vão ver vários não na lei. Grifa, jorra sangue naquele não. E aí, primeiro diz o seguinte, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores àqueles pagos pelo Poder Executivo. Faltou o não, tornando o item o que é errado. Logo, primeira questão está errado, primeiro item errado. Quando você pega uma questão de itens e alternativas, a gente já analisa os itens e alternativas. Perceba que ele pede os corretos. Então, se um está errado, a gente elimina no item A e o item C. Item A e item C. E você já percebe se tem 4 alternativas, e no item B e o item D é o que resta, e não tem o item 3, é porque o item 3 está o quê? Errado. Não precisa nem ler. Pode, você vai ler, mas já sabe que está errado. 2. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Mais uma vez, o artigo 37, lá no inciso 14, vai dizer o contrário. Ele vai dizer o seguinte, olha, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O que eu quero dizer com esse inciso do artigo 37? Os acréscimos que porventura você receba não serão computados para outros tipos pecuniários. Você tem um vencimento, é aula de direito, tá? Mas você tem um vencimento do valor X. Durante, seu cargo está lá e tudo mais, existe um plano de carreira, você ganha uma porcentagem a mais por se formar, por ser graduado. Essa porcentagem é de 15% em cima dos vencimentos. Acontece que depois de alguns anos, você querendo adquirir mais conhecimento, não é para aumentar a sua remuneração, lógico que não, né? Lógico que não. Mas é para adquirir conhecimentos, né? Adquirir novas experiências nos estudos. Aí você vai lá e faz uma pós-graduação. Fazendo a pós, aumenta-se aqui 25%. Mas, aí é que está o inciso. Esses 25% serão acrescentados dos 15% ou serão acrescentados do vencimento? Dos vencimentos. Então, em regra geral, você não, né, na prática, você vai ganhar quantos por cento a mais já? 10 que você já ganha. É isso que está querendo dizer no inciso. Então, o item está o quê? O item está o quê? 3. 3 está errado. Adivinha o que é que está errado? Os servidores públicos não! Viu? Não, viu? Derrama sangue no não. Não tem direito de greve conforme está prevista a Constituição Federal. Mentira! Errado! Tem direito de greve sim! Logo, o item 3 está o quê? É errado. Por conta do não. 4. Prazo de validade de concurso público. Vamos comigo? Regra geral, nós temos um prazo de validade de concurso, que é de até, não são de 2 anos, é até 2 anos. Podendo ser prorrogado? Pode, por igual período. Quantas vezes? Uma única vez. Então, se o concurso público tem validade de 1 ano, ele pode ser prorrogável por 1 ano. O concurso público tem validade de 180 dias, pode ser prorrogado? Pode, por mais 180 dias. Então, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Lembrando, se faltar o até na sua prova, estar o quê? É errado. Salvo se ele colocar um exemplo concreto, né? Aí, tudo bem. Mas se ele vier a letra da lei, como está vindo aqui, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, correto. Prorrogável uma vez, por igual período. Questão está o quê? Correta. Marca um Czão aí, C de concurseiro, agora concursado. E o gabarito da questão 2 é o item o quê? D, de dedicação total. Questão 3.
também agente penitenciário do último concurso. De acordo com a Constituição de 88, turma, eu quero dizer que eu estou com alegria inenarrável estar aqui com vocês, sentir essa energia positiva, sentir que aqui nós sairá daqui futuros servidores públicos. E dizer que eu estou muito feliz. Vamos lá. Terceira questão. De acordo com a Constituição de 88, em seu artigo 37, caput, no que concerne os princípios inerentes à administração pública, é correto afirmar que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Mais uma vez, ó, viu não? Viu não? Viu, né? O que é que você faz com não? Você grifa, joga glitter, purpurina, derrama sangue ou não, porque o não pode tornar o item certo ou errado. Não o sendo aos estrangeiros que pretendam funções públicas. Mentira! Errado! É garantido também ao estrangeiro. A, errado. B, para as funções de confiança, vamos lá, turma, fazer um bizu aqui para vocês sobre diferença. Cargo de comissão e de função de confiança. Primeira diferença que eu quero trazer para vocês que cargo de comissão, turma, é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E aí, aprovados, nesse caso, vai ter uma porcentagem mínima reservada para cargo de comissão para os servidores públicos. E função de confiança não é para qualquer pessoa. É para aqueles que estão no quadro da administração pública, portanto, que são servidores públicos. Servidores públicos. Cargos de comissão. A pessoa é livre de nomeação e exoneração. A mão que te nomeia, a mão que te dá o dinheiro, né? É a mão que te tira. É livre de nomeação e exoneração. Já função de confiança, nós temos aqui, ele é designado para aquela função ou dispensado em regra. Ele pode ser designado ou dispensado em regra geral. Turma, tanto comissão como de confiança, tá? Existem apenas para 3 finalidades. Quais são as finalidades que nós temos aqui? É o famoso assim, né? Eu que criei, CAD. Nós temos a função exclusivamente apenas para o CAD. Ou seja, para a função de chefia, função de assessoramento ou função de direção. E aqui, aprovados, nós temos a função e as suas características. Vamos comigo? Vamos para a questão. Para as funções de confiança exercida privativamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e para os cargos em comissão, a serem preenchidas por servidores de carreira, as condições percentuais mínimas previstas em lei destinam-se apenas a quê? Ao CAD. À direção, tudo bem, à de chefia, tudo bem, mas não aos cargos de assessoramento. Viu não? Mais uma vez, ou não, para você prestar atenção. Então, nesse caso, tornou o item errado, porque é garantido também assessoramento. C. A admissão pública direta, bem como a indireta, são previstas estritamente ao ente federativo da União e deverão obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que está errado? São previstas estritamente à União? Não. Foi o que eu falei. Os princípios será para a administração direta e a administração que indireta. Vamos comigo? E tem D, é o que nos restou, né? Tem D. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Show de bola, corretíssimo. E aí a lei vai falar sobre a questão de tempo determinado, é a Lei 8745 de 93. Pode ter cargo para professor temporário da UFC, cargo para professor temporário, sei lá, do estado, do município, pode. Pode ter para a gente, pode. A gente penitenciário pode. Ah, professor, é porque eu não sei se vale a pena estudar para um concurso temporário. Que conversa é essa, meu? Olha só, pense só. Você ganhar com o 13º quase 10 mil reais e por mês mais de 5 mil reais. Eu não sei para você, pelo menos para mim a melhor condição não é a atual. Essa condição é melhor do que a atual. 10 mil conto com 13º. Dá para ir para o Caribe, né? Dá para ir para Miami, fazer um cruzeirozinho no Havaí, né? Conversa é essa, professor? Mais ou menos, mais ou menos. Então, se vier um concurso temporário, meu filho, estude do mesmo jeito. Você pega o seu extrato atual e pega o extrato de um agente penitenciário e compara. Professor, não tenho nada nesse lado, que é o meu atual. Pronto, mais um estímulo. Mais um estímulo. Professor, nem chega, o meu 13º nem chega a metade, nem 50% do agente. Mais um estímulo você vai ter. E outra, agente penitenciário, você pode fazer uma escala sensacional. Trabalhar, né, 24 horas, folgar 2 dias. O que é que você faz nesses 2 dias? Estuda para outro concurso. Faz um pé de meia, então, durante esse período temporário, se for contratação temporária para a gente, tá bom? Então, vale a pena. Agente penitenciário aí, turma, para que você possa se preparar para outro concurso, se vier temporário. Se vier efetivo, ótimo, fica lá até quando você quiser. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, é garantido sim, a lei vai estabelecer sim, contratação por tempo determinado. Quarta questão, também agente penitenciário, 2011. Ainda com relação aos princípios inerentes à administração pública, assinale o item incorreto. Vamos começar pelo item D. Item D. Ah, professor, item D. A lei vai estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento ao erário, por exemplo, tá? Então, a lei vai estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor público ou não. Artigo 37, parágrafo 5º. Letra da lei. Por que ressalvar as ações de ressarcimento? Porque, em regra geral, essas ações de ressarcimento, elas são imprescritíveis. Não vai haver prescrição para ressarcir ao erário. Mas o STF mudou um pouquinho o entendimento, início desse ano de 2016, e disse que o ressarcimento ao erário, para fins ilícitos civis, ele vai ter uma prescrição de 5 anos. Mas quando eu falo de ressarcimento ao erário, praticado por um ato de improbidade administrativa ou na esfera penal, não vai haver a prescrição para esse ressarcimento. Tudo bem? Aqui, turma, é assim, né? A gente joga, treina por cima, né? Nivela por cima, porque quem sabe mais, sabe menos. E treino difícil, prova fácil. Show. C. A Constituição de 88 disciplina a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função da administração pública. Show de bola. Corretíssimo. Artigo 37, letra da lei. Tá? Correto a questão item C. B. Publicidade dos atos. Olha só aquilo que eu falei, né? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo. Também está o quê? Correto. Aí você pode acrescentar, tá? Não colocou o apenas, não tornou o item errado. Mas além de caráter educativo, informativo e de orientação social. Tá? A. É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos sem qualquer exceção. Tá o quê? Mentira!
Errado! Tem as exceções que nós já comentamos. Tá vendo? A mesma prova que nós falamos, então, turma, de acumulação de cargo público, que não vai cair na sua prova. Vai o quê? Despencar. Despencar. Questão 5, questão de analista nível superior. Mas olha a questão. Do TRE, tá? Da Bahia. Dentre os princípios da observância obrigatória pela administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal, está o da princípios expressos da Constituição, está o da qual? Da eficiência. Item C. C de curso Prime, 100% de aprovação. Turma, caiu essa questão na prova, você lembra logo do LIMP. Cadê o LIMP? O LIMP. Sim, eu nem falei do LIMP, né? Então o LIMP é o que nós chamamos de princípios expressos lá do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, publicidade e eficiência. Caiu essa questão de princípio expresso. E você errou, meu querido aluno, você nunca me viu, nunca falou comigo, nunca participou de uma semana AGP em 0800 aqui no curso Prime. Tá bom, turma? E para continuar a história, ao lado da questão que você errou como essa, como princípio expresso, que todo mundo acerta, você vai lá, desenha o barco e pula do barco, porque não pode errar esse tipo de questão. Professor, mas se eu não souber nadar, professor, é que pula mesmo, porque é uma questão dessa ninguém erra. Professor, mas se tiver uns tubarão, ó pai, ó, me esperando, aproveita a oportunidade e pula 2 vezes. Porque nesse caso, turma, esse tipo de questão não pode errar. Questão 5 e a próxima questão 7 também não pode errar. Falou de princípios expressos, lembre logo do LIMP, artigo 37 do seu caput. Vamos comigo? São princípios constitucionais expressos, voltados à administração pública, direta e indireta. Quais são esses princípios expressos? Legalidade, eficiência, item é de que estamos aí para o que der e vier. Se errar esse tipo de questão, pula do barco. Pula do barco, porque não pode errar esse tipo de questão. Questão 8, vamos comigo. Estamos juntos, hein? Força. 7. Sobre os cargos e funções públicas, é possível afirmar que a Constituição é possível afirmar que, começar pelo item E. Começar pelo item E. Porque permite a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos dos profissionais de saúde, ainda que a profissão não esteja regulamentada. Viu não, viu? Derrama sangue não. Tornou o item o que é? Errado. D. Restringe o exercício das funções de confiança exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Massa, show de bola. Com atribuições de natureza gerencial, orçamentária e financeira. Mentira, errado. Ao CAD, chefia, assessoramento ou direção. B. Qual? C, né? Condiciona a nomeação em cargos de comissão à aprovação prévia de concurso público, de provas ou de provas e títulos. Qual foi a parte da questão que ela não viu? Que cargos de comissão é para qualquer pessoa, não precisa passar em concurso público. Ela não viu. Então o item está o que é? Errado. Importarão a suspensão dos direitos políticos. Professor, quais são os atos de improbidade que o senhor pode dizer aí para a gente anotar? Vamos comigo? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário,
e atos contra os princípios da administração pública. Vamos lá? Faça nota. Prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e atos contra o princípio da administração pública. São algumas das atitudes de improbidade administrativa. Importarão o quê? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, já falar. E atos contra o princípio da administração pública. Mas já falando, o princípio ao erário é o cofre público, você causa prejuízo aos cofres públicos. Os atos de improbidade administrativa importarão algumas penalidades. Isso costuma despencar em prova. Nós temos a suspensão dos direitos políticos, show de bola, massa. A perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário. Que, em regra geral, esse ressarcimento ao erário ele é imprescritível. Na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E muitas vezes vem dizendo, com prejuízo da ação penal cabível. A questão A está totalmente correta, conforme artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Professor, eu estava uma vez ministrando um módulo, né? E aí toda vez era ressarcimento ao erário, houve enriquecimento ilícito, você vai lá e ressarcia o erário. Você tem que ressarcir ao erário. Tudo era ressarcir ao erário. Aí chegou uma aluna, sabiamente, né? E falou assim, professor Felipe Grangeiro. Ela provavelmente perdeu as nossas primeiras aulas. É o seguinte, tudo que o senhor fala aí tem que ressarcir ao erário, tem que ressarcir ao erário. Por isso que aquele meu vizinho, ele é rico, estribado. Pelo amor de Deus, né? A sala ficou em silêncio. De onde é que vocês estão aqui? Não! Volte para as primeiras aulas, né? Aproveite que dá tempo. Erário não é o seu vizinho, erário não é o seu parente. Erário é o cofre público, o cofre do Estado. Uma vez causando prejuízo a ele, você vai ter que ressarci-lo. Tudo bem? Tranquilo? Ressarci-lo. Tranquilo? Beleza? Então, item A é o gabarito da questão, o item A de aprovação. 2. Questão 2, agente penitenciário, já aqui do nosso estado, do Ceará. Tomado por base os princípios inerentes à administração pública, de acordo com a Constituição de 88, no seu artigo 37, caput, analise as afirmações a seguir. Primeiro, os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores àqueles pagos pelo Poder Executivo. Eu nem falei esse inciso. Mas o que é que vocês acham que estão faltando aí? Olha o que vai dizer o inciso 12 do artigo 37. Os vencimentos, o vencimento, né, aquele valor estipulado em lei, aquele valor irredutível, em regra geral, aquele valor que já vem lá no seu edital, o vencimento dos poderes judiciário e do poder legislativo não poderão ser, vou apagar o HBS, mas lembrem-se, tá? Horas de bundas sentadas. É esse o verdadeiro aprovado, aquele que tem maior horas de bundas sentadas de forma produtiva, lógico. O vencimento do poder judiciário e do poder legislativo não poderão ser o quê? Maior do que os vencimentos do poder o quê? Executivo. Viu não? Viu não? Aí o que é que você faz com não? Ó pai, ó, você grifa, joga glitter, purpurina, derrama sangue no não, porque o não pode tornar o item certo ou errado. Viu o não na lei, principalmente vocês que terão vários conteúdos de legislação, vários conteúdos de direito penal, lei extravagante, direitos humanos, direito constitucional. Vocês vão ver vários não na lei. Grifa, jorra sangue naquele não. E aí, primeiro diz o seguinte, os vencimentos que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Mais uma vez, ó,
Viu não? Viu não? Viu, né? O que é que você faz com não? Você grifa, joga glitter, purpurina, derrama sangue ou não, porque o não pode tornar o item certo ou errado. Não o sendo aos estrangeiros que pretendam funções públicas. Mentira! Errado! É garantido também ao estrangeiro. A errado. B. Para as funções de confiança, vamos lá, turma, fazer um bizu aqui para vocês sobre diferença. Cargo de comissão e de função de confiança. Primeira diferença que eu quero trazer para vocês que cargo de comissão, turma, é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E aí, aprovados, nesse caso, vai ter uma porcentagem mínima reservada para cargo de comissão para os servidores públicos. E função de confiança não é para qualquer pessoa. É para aqueles que estão no quadro da administração pública, portanto, que são servidores públicos. Servidores públicos. Cargos de comissão. A pessoa é livre de nomeação e exoneração. A mão que te nomeia, a mão que te dá o dinheiro, né? É a mão que te tira. É livre de nomeação e exoneração. Já função de confiança, nós temos aqui, ele é designado para aquela função ou dispensado em regra. Ele pode ser designado ou dispensado em regra geral. Turma, tanto comissão como de confiança, tá? Existem apenas para 3 finalidades. Quais são as finalidades que nós temos aqui? É o famoso assim, né? Eu que criei, CAD. Nós temos a função exclusivamente apenas para o CAD. Ou seja, para a função de chefia, função de assessoramento ou função de direção. E aqui, aprovados, nós temos a função e as suas características. Vamos comigo? Vamos para a questão. Para as funções de confiança exercida privativamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e para os cargos em comissão, a serem preenchidas por servidores de carreira, as condições percentuais mínimas previstas em lei destinam-se apenas a quê? Ao CAD. À direção, tudo bem, à de chefia, tudo bem, mas não aos cargos de assessoramento. Viu não? Mais uma vez, ou não, para você prestar atenção. Então, nesse caso, tornou o item errado, porque é garantido também assessoramento. C. A admissão pública direta, bem como a indireta, são previstas estritamente ao ente federativo da União e deverão obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que está errado? São previstas estritamente à União? Não. Foi o que eu falei. Os princípios será para administração direta e a administração que indireta. Vamos comigo? Item D é o que nos restou, né? Item D. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Show de bola, corretíssimo. E aí a lei vai falar sobre a questão de tempo determinado, é a Lei 8745 de 93. Pode ter cargo para professor temporário da UFC, cargo para professor temporário, sei lá, do estado, do município, pode. Pode ter para a gente, pode. A gente penitenciário pode. Ah, professor, é porque eu não sei se vale a pena estudar para um concurso temporário. Que conversa é essa, meu? Olha só, pense só. Você ganhar com o 13º quase 10 mil reais
e por mês mais de R$5.000. Eu não sei para você, pelo menos para mim a melhor condição não é a atual. Essa condição é melhor do que a atual. 10 mil conto com 13º. Dá para ir para o Caribe, né? Dá para ir para Miami, fazer um cruzeirozinho no Havaí, né? Conversa é essa, professor? Mais ou menos, mais ou menos. Então, se vier um concurso temporário, meu filho, estude do mesmo jeito. Você pega o seu extrato atual e pega o extrato de um agente penitenciário e compara. Professor, eu não tenho nada nesse lado, que é o meu atual. Pronto, mais um estímulo. Mais um estímulo. Professor, nem chega, o meu 13º nem chega a metade, nem 50% do agente. Mais um estímulo você vai ter. E outra, agente penitenciário, você pode fazer uma escala sensacional. Trabalhar, né, 24 horas, folgar 2 dias. O que é que você faz nesses 2 dias? Estuda para outro concurso. Faz um pé de meia, então, durante esse período temporário, se for contratação temporária para a gente. Tá bom? Então, vale a pena. Agente penitenciário aí, turma, para que você possa se preparar para outro concurso, se vier temporário. Se vier efetivo, ótimo, fica lá até quando você quiser. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, é garantido sim, a lei vai estabelecer sim contratação por tempo determinado. Quarta questão, também agente penitenciário, 2011. Ainda com relação aos princípios inerentes à administração pública, assinale o item incorreto. Vamos começar pelo item D. Item D. Ah, professor, item D. A lei vai estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento ao erário, por exemplo, tá? Então, a lei vai estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor público ou não. Artigo 37, parágrafo 5º. Letra da lei. Por que ressalvar as ações de ressarcimento? Porque, em regra geral, essas ações de ressarcimento, elas são imprescritíveis. Não vai haver prescrição para ressarcir ao erário. Mas o STF mudou um pouquinho o entendimento, início desse ano de 2016, e disse que o ressarcimento ao erário, para fins ilícitos civis, ele vai ter uma prescrição de 5 anos. Mas quando eu falo de ressarcimento ao erário, praticado por um ato de improbidade administrativa ou na esfera penal, não vai haver a prescrição para esse ressarcimento. Tudo bem? Aqui, turma, é assim, né? A gente joga, treina por cima, né? Nivela por cima, porque quem sabe mais, sabe menos. E treino difícil, prova fácil. Show. C. A Constituição de 88 disciplina a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função da administração pública. Show de bola. Corretíssimo. Artigo 37, letra da lei. Tá? Correto a questão item C. B. Publicidade dos atos. Olha só aquilo que eu falei, né? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo. Também está o quê? Correto. Aí você pode acrescentar, tá? Não colocou apenas, não tornou o item errado. Mas além de caráter educativo, informativo e de orientação social. Tá? A. É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos sem qualquer exceção. Tá o quê? Mentira! Errado! Tem as exceções que nós já comentamos. Tá vendo? A mesma prova que nós falamos, então, turma, de acumulação de cargo público, que não vai cair na sua prova. Vai o quê? Despencar. Despencar. Questão 5, questão de analista nível superior. Mas olha a questão. Do TRE, tá? Da Bahia. Dentre os princípios da observância obrigatória pela administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal, está o da princípios expressos da Constituição, está o da qual? Da eficiência. Item
C. C de curso Prime, 100% de aprovação. Turma, caiu essa questão na prova, você lembra logo do LIMP. Cadê o LIMP? O LIMP. Sim, eu nem falei do LIMP, né? Então o LIMP é o que nós chamamos de princípios expressos lá do artigo 37. Dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores àqueles pagos pelo Poder Executivo. Faltou ou não, tornando o item o que é? Errado. Logo, primeira questão está errado, primeiro item errado. Quando você pega uma questão de itens e alternativas, a gente já analisa os itens e alternativas. Perceba que ele pede os corretos. Então, se um está errado, a gente elimina no item A e o item C. Item A e item C. E você já percebe se tem 4 alternativas, e no item B e o item D é o que resta, e não tem o item 3, é porque o item 3 está o quê? Errado. Não precisa nem ler. Pô, você vai ler, mas já sabe que está errado. 2. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Mais uma vez, o artigo 37, lá no inciso 14, vai dizer o contrário. Ele vai dizer o seguinte, olha, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O que eu quero dizer com esse inciso do artigo 37? Os acréscimos que porventura você receba não serão computados para outros tipos pecuniários. Você tem um vencimento, é aula de direito, tá? Mas você tem um vencimento do valor X. Durante, né, seu cargo está lá e tudo mais, existe um plano de carreira, você ganha uma porcentagem a mais por se formar, por ser graduado. Essa porcentagem é de 15% em cima dos vencimentos. Acontece que depois de alguns anos, você querendo adquirir mais conhecimento, não é para aumentar a sua remuneração, lógico que não, né? Lógico que não. Mas é para adquirir conhecimentos, né? Adquirir novas experiências nos estudos. Aí você vai lá e faz uma pós-graduação. Fazendo a pós, aumenta-se aqui 25%. Mas, aí é que está o inciso. Esses 25% serão acrescentados dos 15% ou serão acrescentados do vencimento? Dos vencimentos. Então, em regra geral, você não, né, na prática, você vai ganhar quantos por cento a mais já? 10 que você já ganha. É isso que está querendo dizer no inciso. Então, o item está o quê? O item está o quê? 3. 3 está errado. Adivinha o que é que está errado? Os servidores públicos não, viu? Derrama sangue? Não tem direito de greve conforme está prevista a Constituição Federal. Mentira! Errado! Tem direito de greve sim! Logo, o item 3 está o quê? Errado. Por conta do não. 4. Prazo de validade de concurso público. Vamos comigo? Regra geral, nós temos um prazo de validade de concurso, que é de até, não são de 2 anos, é até 2 anos. Podendo ser prorrogado? Pode, por igual período. Quantas vezes? Uma única vez. Então, se o concurso público tem validade de 1 ano, ele pode ser prorrogável por 1 ano. O concurso público tem validade de 180 dias, pode ser prorrogado? Pode, por mais 180 dias. Então, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Lembrando, se faltar o até na sua prova, estar o quê? Errado. Salvo se ele colocar um exemplo concreto, né? Aí, tudo bem. Mas se ele vier a letra da lei, como está vindo aqui, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, correto. Prorrogável uma vez, por igual período. Questão está o quê? Correta. Marca um Czão aí, C de concurseiro, agora, concursado. E o gabarito da questão 2 é o item o quê? D, de dedicação total. Questão 3. Também agente penitenciário do último concurso.
De acordo com a Constituição de 88, turma, eu quero dizer que eu estou com alegria inenarrável estar aqui com vocês, sentir essa energia positiva, sentir que aqui nós sairá daqui futuros servidores públicos. E dizer que eu estou muito feliz. Vamos lá. Terceira questão. De acordo com a Constituição de 88, em seu artigo 37, caput, no que concerne os princípios inerentes à administração pública, é correto afirmar que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Entre os direitos não titularizados, ou seja, que não fazem parte dos servidores públicos, estão o direito de greve e o direito de livre associação sindical. Incisos 6 e 7 do artigo 37, 6º e 7º do artigo 37 vai dizer justamente o contrário. Olha, é garantido sim o direito de greve, nos termos da lei, que até hoje não tem essa lei. Então, munido de mandado de junção, o STF disse, olha, os servidores públicos terão o direito de greve, regido pela lei do particular no que couber, tá? E também é garantido a livre associação sindical. Logo, a questão está errada por conta do não. C. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, independentemente da existência de dolo de culpa. Aprovados, muita atenção. Artigo 37, parágrafo 6º, tá? Que vai dizer o seguinte, através da teoria do órgão, anote aí do lado. Teoria do órgão, que advém também do princípio da impessoalidade. Você, futuro agente público, está dirigindo o carro do Estado, atropela alguém. Esse alguém que você atropelou não morreu, teve só danos materiais, enfim, gastos com remédios, etc. Ele entra com a ação contra você ou contra o Estado? Contra o Estado. Isso advém também do princípio da impessoalidade, teoria do órgão. E depois, será que o Estado ele pode entrar com a ação de regresso contra você, cobrando esses danos? É o que nós chamamos aqui de ação de regresso. Mas que depende de dolo ou de culpa, e não independentemente de dolo de culpa, tornando a questão que é errada. Então, as pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso. Atenção! Às vezes vem em prova dizendo que é vedado o direito de regresso. E é assegurado. Independentemente de existência de dolo de culpa, não, tornando a questão errada. Item B. É vedada a acumulação remunerada de cargo... Vamos lá. Falar, então, o que diz lá o artigo 37, inciso 16, que vai dizer o seguinte, olha, a regra geral é que cargos públicos, eles não são acumuláveis. A regra geral, turma, é que cargos públicos, eles não são acumuláveis. Você não pode acumular 2 cargos públicos. É a regra. Portanto, existem algumas exceções. Primeiro, para se ter essas exceções, eu preciso ter disponibilidade de horário. Primeira coisa. Havendo disponibilidade de horário, aí eu entro nas exceções. Vamos lá. As possibilidades de 2 cargos, empregos e funções, podem ser acumuláveis, havendo compatibilidade de horário, são de 2 de professor. Provando aí que professor ganha pouco, né? Pode até acumular cargo. Então, se o professor quiser ser professor do Estado, professor do município, ele pode. Professor da federal, professor da estadual, pode. Desde que não seja aí, né, dedicação exclusiva, havendo compatibilidade de horário, pode haver, sem sombra de dúvida, acumulação de cargo público. 2 de professor, 1 de professor de técnico científico ou de dois profissionais da área da saúde, privativo da área da saúde, que tenha função regulamentada, profissão regulamentada em lei, tá certo? Não são necessariamente 2 médicos, 2 cargos de médico, não. Médico, farmacêutico, fisioterapia, enfermagem, nutrição, profissionais da área da saúde que tenha profissões regulamentadas, pode haver compatibilidade. Havendo compatibilidade de horário, pode haver acumulação de cargo. Vamos para a questão. Quando eu falo de
Acumulação de cargo público. E quando eu falo de princípios expressos, isso não vai cair na sua prova. Vai o quê? Despencar, certo? Na sua prova. E aí a turma que está em casa, ela vai escutar desse microfone aqui, tá lá, então abaixa o volume aí, pessoal. Vamos lá. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto apenas quando houver compatibilidade de horários, a de 2 do professor. Exceto apenas, mentira, não é exceto apenas. Falei as possibilidades aqui, tá bom? Agora vamos para o item A. Os atos de improbidade administrativa